Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, a gente vai aprender resolução de inequações de primeiro grau, tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre as inequações. É bem parecido com as equações, mas tem algumas diferenças, tá? Então, mas o jeito de resolver é muito parecido, vocês vão perceber que é bem parecido. Mas prestem atenção no conceito de uma inequação, tá? Que é isso que é importante entender. Então, vamos lá. Bom, então primeiro vamos entender quando que é uma inequação. Então, vocês lembram que quando eu expliquei equação, eu falei para vocês que qualquer um desses símbolos aqui, ó, não caracterizavam uma equação, que para ser equação tinha que ter um valor desconhecido, que era uma letra, e o sinal de igual. Então, a diferença entre uma equação e uma inequação é justamente essa. A equação tem que ter o sinal de igual, só serve esse. E a inequação tem que ter qualquer outro sinal, menos o sinal de igual. Por quê? A equação, ela representa uma igualdade, duas coisas que estão de lados opostos, mas que são iguais. Uma inequação significa justamente o contrário. São duas coisas que estão em locais, em lados opostos e que não são iguais de jeito nenhum. Ou um é maior do que o outro, ou um é menor do que o outro, ou um lado é diferente do outro, simplesmente diferente, ou um lado é menor ou igual, ou um lado é maior ou igual, tá? Então, numa inequação, a diferença está justamente no sinal, tá bom? Então, a gente agora não vai mais encontrar uma resposta única. Ah, professor, o valor de x vale 3, como era na equação. Não. Agora, a gente vai encontrar um grupo de números que servem. Então, por exemplo, deu o x é maior que 3. Deu esse símbolo aqui, ó. Isso significa que qualquer número maior que 3 serve. 3,5, 4, 4,5, 5, 4,3, 4,2 e assim por diante, tá? Então, o que a gente vai aprender agora é como resolve uma inequação, certo? Então, vamos lá. Para resolvermos uma inequação, teremos duas situações diferentes. A primeira situação é quando a gente tem uma provável resposta e a gente só quer confirmar se a resposta está certa ou não. Então, vamos lá ver como que isso funciona. Então, primeiro exemplo. Verificar se o número menos 4 é raiz, ou seja, é resposta da inequação 9x mais 3 maior do que 2x menos 25. Então, vamos ver. A inequação é essa aqui. No lugar do x, eu vou ter que colocar o valor que o exercício está dizendo que é a resposta. Então, eu vou trocar onde tem o x, eu vou pôr o menos 4. Então, vai ficar 9 vezes o menos 4 mais 3 tem que ser maior do que 2 vezes o menos 4, que é o valor do x, menos 25. Agora, a gente tem que fazer a distributiva, tem que multiplicar aqui, ó, para finalizar essa conta. 9 vezes menos 4 dá menos 36. Menos 36 mais 3
tem que ser maior do que 2 vezes menos 4 dá menos 8. E o menos 25 na frente, então agora é só somar. Eu devo 36 e eu tenho 3, eu estou devendo 33. Do outro lado, eu devo 8 e eu devo 25, eu também estou devendo 33. Agora, reparem na finalização da minha inequação. A inequação estava dizendo que esse lado é maior do que esse lado. Só que não foi isso que aconteceu. Deu esse lado igual a esse lado. Isso significa que quando a gente coloca a raiz menos 4 no lugar do x, a conta não dá certo. Então, menos 4 não é raiz dessa inequação. Menos 4 não é resposta dessa inequação aqui, tá? Então, todas as vezes que tiver assim, para vocês verificarem se ele deu uma resposta possível e pede para vocês verificarem, vocês vão trocar a letra pelo número e vão verificar se é uma resposta válida ou não, tá bom? Próximo exemplo. Verificar se o número 3 é raiz da inequação a ao quadrado mais 10 tem que ser menor do que 69. Então, vamos lá. A ao quadrado mais 10 tem que ser menor do que 69. No lugar do A, eu vou colocar o 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 10 tem que ser menor do que 69. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 10 tem que ser menor do que 69. 9 mais 10 dá 19. 19 é menor do que 69, certo? Então, isso significa que 3 é uma das respostas possíveis para essa inequação, tá bom? Então, uma das situações é quando você tem a resposta e o exercício quer só que você verifique se aquele número é ou não resposta daquela inequação. A segunda situação é quando você não tem o valor da resposta e o exercício quer que você resolva a inequação. Então, quando acontecer isso, a gente vai resolver igualzinho equação de primeiro grau. Pode lembrar do rico e do pobre, não, pode usar a mesma historinha, não tem problema nenhum. A única coisa que tem que tomar cuidado é com a ponte, porque a ponte da equação é o sinal de igual. E nós estamos tão acostumados a usar o sinal de igual que a nossa cabecinha muda o sinal da inequação pelo igual, e isso não pode acontecer, tá? E tem mais algumas diferençazinhas que vocês vão ver no decorrer dos exercícios, tá? Na verdade, é uma diferençazinha, só que é bem importante, que tem que tomar bastante cuidado. Então, vamos ver como que fica a resolução. Ó, então, como ficaria a resolução dessa inequação aqui? Menos 1x mais 4x menos 5 tem que ser maior do que menos 7x mais 15 mais 6x. Bom, então eu vou ter que passar rico para um lado, pobre para o outro. Lembrando que agora o desenho da ponte é esse aqui, então eu tenho que manter esse desenho até o fim, tá? Então, eu vou passar rico para um lado, pobre para o outro, e vai ficar assim. Menos 1x mais 4x. Esse menos 7x vem para cá, vem mais 7x. Esse menos mais 6x vem para cá, menos 6x. A ponte, aí o 15 e o menos 5 que passou para cá, mais 5,
tá? Agora eu tenho que somar a riqueza e somar a pobreza. Vai ficar, eu devo 1x e eu devo 6x, eu estou devendo 7x. E eu tenho 11x para pagar. Maior, aponte, 15 mais 5, 20. Bom, então nós chegamos em, eu devo 7x e eu tenho 11x, eu tenho 4x. Tem que ser maior do que 20. Agora, o rico vai morar embaixo do pobre. Então, vai ficar x tem que ser maior do que 20 sobre 4. O x, então, tem que ser maior do que o 5. Então, repare, se isso aqui fosse uma equação, eu chegaria aqui na resposta assim, x é igual a 5, ponto. Então, não tem outra opção. O x é igual a 5 e acabou. Na inequação, nós chegamos na resposta que o x tem que ser maior do que 5. Mas ele não diz que tem que ser um número específico, ele só fala que tem que ser maior do que o 5. Isso significa que pode ser o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e assim infinitamente. Não acaba nunca, tá? Então, sendo assim, o que vai acontecer? Nós teremos na inequação muitas respostas possíveis, tá? Então, essa é uma das principais diferenças entre a equação e a inequação. E vocês perceberam que na resolução a gente resolve igualzinho. Só tem uma coisinha aqui na inequação que é diferente da equação, que quando chegar lá eu vou falar para vocês, tá? Tem um exemplo aqui para vocês entenderem qual é a diferença. É bem pequenininha a diferença, mas é importante. Então, vamos lá, continuando com mais exemplos. Próximo exemplo. Calcule o valor de x na inequação, sendo o universo igual aos reais. Então, pode ser qualquer número real. Então, a inequação é essa aqui. 3x menos 3 mais 2x é menor do que x mais 7. Então, vamos separar ricos e pobres. Vai ficar 3x mais 2x menos x. Aí, do outro lado, 7 e esse menos 3 que passou para o lado de lá como mais 3, tá? Soma a riqueza e soma a pobreza. Vai ficar 3x mais 2x, 5x. Menos 1x, 4x. E do outro lado, 7 mais 3, 10. Agora o rico vai morar embaixo do pobre. Vai ficar x vai ser menor do que 10 sobre 4. Dá para simplificar? Dá. O x é menor do que 5 sobre 2, tá? Bom, terminamos a próxima, a outra inequação. Eu posso deixar assim em forma de fração, ou eu posso dividir o de cima pelo de baixo e achar a resposta em número decimal. Tanto faz. Mas a minha inequação está dizendo que a resposta é qualquer valor que seja menor do que 5 meios. Para ficar mais claro, se a gente dividir o de cima pelo de baixo, dá 2,5, dá 2,5. Isso significa que qualquer resultado menor do que 2,5 serve como resposta da nossa inequação. Ah, Pro, então, por exemplo, se eu disser que a inequação é igual a 1, tá certo? Não. Não é que você pode chutar qualquer valor, chutar um valor como resposta da inequação. Não. Na verdade, a resposta da inequação é justamente essa aqui. Tem que ser essa resposta, desse jeito, porque serve qualquer valor menor do que 2,5, tá?
Então, a nossa solução final para esse exercício é: a solução tem que ser menor do que 5 sobre 2, tá bom? O x tem que ser menor do que 5 sobre 2, 5 meios, ou 2,5, como vocês preferirem, tá? Próximo exemplo. Calcule o valor de x na inequação, sendo o universo igual aos reais. Então, eu tenho essa inequação aqui, menos 8x mais 10 é maior do que menos 5x menos 25. Separa ricos de pobres, vai ficar menos 8x mais 5x, que veio daqui, tem que ser maior do que menos 10, que veio para cá, menos 25. Soma a riqueza e soma a pobreza. Vai ficar menos 3x, porque eu devo 8x e eu tenho 5x para pagar. Vai ficar menos 3x. É maior do que menos 35. E é aqui que mora a diferença da inequação para equação. Isso aqui que a gente vai fazer agora não acontecia na equação. Ou melhor, acontecia, mas a gente não percebia. Por quê? Todas as vezes, isso aqui vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Todas as vezes que o rico na inequação for negativo, a gente vai inverter o lado da ponte. Então, se a ponte está para lá, quando o rico for morar embaixo do pobre, a ponte vai virar de lado, vai vir para cá. Por que a Pro falou que lá na equação talvez acontecesse e vocês não percebiam? Porque o sinal de igual, se a gente inverte ele, ele continua igual, ele não muda. Agora, o sinal de maior, ele muda, ele vira o sinal de menor, tá? Então, decorem. O problema está sempre no rico. Quando o rico for negativo, então presta atenção, só quando o rico for negativo. Quando você passar ele morando embaixo do pobre, o sinal vai inverter, tá bom? Então, como que vai fazer? Então, ó, o que vai acontecer? Esse aqui, o rico vai passar morando embaixo do pobre, não vai? Então, eu vou virar o símbolo de maior, ele vai virar para o outro lado, tá? E aí, a gente finaliza normalmente, passando o rico morando embaixo do pobre. Então, o x vai ser menor do que menos 35 sobre menos 3, que o conjunto solução vai ser esse. X é menor do que 35 sobre 3, ou 35 terços. Tá bom? Então, ela termina assim. A gente inverte o lado e ele vai assim até o final. Tá bom? Essa é a única diferença da equação. E é uma diferença que vocês têm que prestar bastante atenção, porque esqueceu de mudar isso aqui, errou tudo, tá? Então, mais uma vez, a gente só vira o lado do sinal quando o rico for negativo. E lá no final, eu já somei, o rico já vai passar morando embaixo do pobre. Aí, o que eu faço? Inverto o sinal, tá bom? Próximo exemplo. Calcule o valor de y na inequação, sendo o universo igual aos reais. Então, ó, 21y menos 13 é diferente de 20y mais 41. Com o diferente, acontece o mesmo que com o igual. O diferente, quando a gente inverte ele de lado, ele também não muda, ele continua sendo o mesmo sinal. Então, o diferente, se o sinal for o diferente, também não acontece nada.
Só vai acontecer mesmo se for sinal de maior, de menor, de maior ou de menor ou igual, tá bom? Com o sinal de diferente também não faz diferença você inverter o lado. Então, vamos lá. Separa ricos de pobres, vai ficar 21y menos 20y é diferente de mais 41 mais 13. O menos 13 veio para cá, ficou mais 13. Eu tenho 21 e eu devo 20y, vai me sobrar 1y. É diferente. Eu tenho 41 e tenho 13, eu tenho 54. Então, reparem nessa resposta. Essa resposta é o seguinte. O y ele tem que ser diferente do 54. É só essa restrição. Qualquer outro número serve, menos o 54. Tá? Então, reparem na diferença da inequação para a equação. A equação, eu teria aqui uma resposta. Y é igual a 54, então é essa a resposta. Na inequação, eu tenho algo assim. Eu tenho o que não pode ser. Então, o y só não pode ser o 54. Se ele for diferente de 54, serve como resposta, tá? Então, repararam a diferença entre a equação e a inequação? Então, é muito importante saber tudo isso, tá bom? Então, a resposta final, y tem que ser diferente de 54. Conjunto solução, e o y tem que ser diferente de 54, tá bom? Bom, agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, prestem atenção se o seu rico for negativo. Não esquece de inverter o sinal, de mudar ele de lado, senão a sua conta vai ficar errada no final, tá bom? Beijos e até a próxima aula.